A argumentação é, olha, o que está escrito... A Constituição não quis dizer aquilo que ela escreveu. Mais ou menos só isso. A Constituição ela não quis dizer aquilo que ela escreveu. Quis o que ele quis dizer, né? É pior ainda, que durante a sessão no STF sobre os pedidos de recuperação judicial por cooperativas médicas, o presidente do STF, de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, citou, em tom cômico, um episódio antigo de descumprimento da legislação. O ministro relatou um caso, durante palestra do advogado e professor Geraldo Ataliba, que fumava no auditório, que tinha placas indicando ser proibido fumar ali. Ao ser interpelado sobre fumar em local proibido, o professor teria respondido, segundo o relato de Barroso, aspas, a placa que diz proibido fumar está atrás de mim. Portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim. Eu não consigo ler de costas. E a outra placa está ali no auditório, o que significa que só não pode fumar quem está no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. Fecho aspas. Ao concluir a história, Barroso disse que o exemplo mostra como a interpretação jurídica nunca é uma matéria singela. A fala foi seguida de risadas de Gilmar Mendes. Aí você pega e pensa o seguinte, no Brasil tem uma lei velha, apesar uma lei mais velha do que quem? Esta lei, mas é que fala uma pessoa muito velha no Brasil. É José mais velha Sarney. que a Laura Cardoso. Né? Mais velho que o Zé Sarney. Mais velha que o Zé Sarney, muito mais. A lei, hoje ela chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que ela diz no seu artigo 3º? Ninguém se excusa, ou seja, ninguém fala assim, desculpa, eu não cumpri a lei porque eu não conhecia. Existe uma presunção jurídica, desde que todos os ministros ali se conhecem por gente, todos eles, sem exceção, inclusive o Geraldo Ataliba, que Deus o tenha, ou o diabo carrega, não sei para onde ele foi. Desde o tempo do Geraldo Ataliba, criança, existia esta norma que diz, ninguém fala, desculpa, eu não cumpri a lei. O artigo é assim, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então não tem essa. Ai, estava nas minhas costas, o meu terceiro olho está furado, eu não consegui enxergar. Não existe. Não existe essa presunção de que todo mundo conhece a lei. E é por isso que temos que ter juristas com notável saber jurídico no STF. Para não ouvir esse tipo de porcaria! Ô Pavinato, mas por que o ministro Barroso fala exatamente isso? Que a interpretação jurídica nunca é uma matéria singela. Porque ele já quer dar o argumento para justificar as interpretações políticas que o Supremo vem tomando. Então ele vai sempre encontrar uma brecha, é o seguinte, ó, nós interpretamos assim, veja bem, não é tão simples interpretar, olha o exemplo da placa que está atrás de mim, não sei o quê. É óbvio, está tentando justificar o injustificável. É isso mesmo. O exemplo é a questão da imunidade parlamentar, no artigo 53 da Constituição diz o quê? Claramente, não há nenhuma possibilidade de interpretação, não há brecha ali, né, Pavinato? Claramente, mas, no entanto, a norma está vilipendiada. A Constituição foi reescrita. Não, marco temporal. Foi reescrita. Marco temporal. A argumentação é, olha, o que está escrito... A Constituição não quis dizer aquilo que ela escreveu. Mais ou menos só isso. A Constituição ela não quis dizer aquilo que ela escreveu. Quis o que ele quis dizer, né? E o Lewandowski, no caso do impeachment da Dilma, não, esse ficou fora. Aquilo foi o primeiro grande passo. Começou ali, com o recorte do impeachment ali, né? Uma baixaria. Ali começou. E deixaram a coisa rolar. Deixaram a coisa rolar, tá aí. Você acha que o Congresso agora não vale nada, é uma porcaria? Eu estava lá, eu vi a preocupação deles. Não, isso é legítimo, sim. Por quê? Porque é uma questão de ato de mesa. Eu já falei isso 500 vezes. O que é o ato de mesa? É uma decisão regimental de alteração do regimento. Não pode mudar a Constituição. Claro. Aquilo é uma alteração da Constituição. Tem que se pôr meio de PEC, tem o rito contato, tem o número de sessões, depois de aprovado, vai para a Câmara. Aquilo é uma PEC. É uma PEC. Como é que eles vão dizer, não, nós mudamos? E aí você vê, o Congresso comprou
O Lewandowski chutou o pau da barraca e disse, não, a partir de agora a Constituição não serve mais para nada. O problema é que a partir daí é aquele momento daquele cara que é covarde e fica te testando. Ele vai primeiro, quando você vai permitindo... Vai indo. Aí foi o que eles fizeram ali. Ele foi o primeiro teste dele. Foi. Aí, permitiram? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos tocar adiante. A primeira chuchada de bambu. Primeira foi. E detalhe, antes, olha, isso é curioso. Eles viram que tinha alguém que tinha, independentemente de não ter nenhuma simpatia por esse cara, ideologicamente, qualquer coisa que seja, que é o Renan Calheiros. Mas eles tentaram mexer com o Renan Calheiros. E mandaram uma intimação para ele lá, dentro do Senado. O Renan Calheiros fez assim, eu estava lá, ele passou, fez assim, que se dane. Isso aqui eu não vou cumprir. Aqui dentro quem manda somos nós. Só que agora não tem mais ninguém, nem que seja para fazer coisa errada. Não. Agora não tem mais ninguém. Não existe mais homens e mulheres de verdade. Isso não é contraposição de gênero nem de orientação sexual. É a contraposição com moleques. Não existem mais homens e mulheres de verdade se contrapondo aos moleques. A gente só os atos de mesa se resumem a sushi erótico. É isso aí. Eu acho interessante, porque assim, ó, ele tá colocando aqui como o Arthur, como todos aqui falaram, como a gente sempre repete, né, ao longo de todos esses programas, sendo esse o 100º ou não, mas nós sempre repetimos isso aqui desde o primeiro, ele fala o seguinte, né, ele conta esse caos para chegar no ponto de que nunca é singelo, de que você sempre vai observar ali o contexto, enfim, eu acho que é isso que ele quer dizer também. E ele está falando isso justamente porque ele quer justificar todas as ações do STF. O ponto é, existem ações que elas são más por si próprias, elas são más, existem ações que são neutras e existem que aí sim você vai observar qual é o contexto, mas do ponto de vista moral existem ações que elas são más. Ponto. Se eu chegar aqui, pegar uma arma e atirar na cabeça de uma pessoa inocente, tirando a vida dela, não interessa o contexto, cara pálida. Ela é uma ação má por si mesma. Ela não é uma ação neutra. Agora, se chega um cara que quer me abusar, me violentar, e aí ali no embate eu acabo matando ele, aí sim, ela se torna uma ação má. Ela continua uma ação má, mas ela é um mal justificado pelo mal anterior. Exato. Exatamente. Porque alguém tirou o meu primeiro direito, alguém violou isso. É igual a equação. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Você tem o positivo e o negativo. Positivo com negativo dá negativo. Agora, o negativo com negativo, na multiplicação, se torna positivo. Dá positivo. O ponto é, quando você tem um sistema jurídico que prende pessoas ou que não está com a pena proporcional à ação ou que é inocente, como o caso do morador de rua que era inocente, como o caso do ambulante que era inocente, como o caso da Débora que passou um batom na estátua e está com uma pena desproporcional à ação que ela cometeu dentro da esfera da realidade, nós não estamos falando de matéria singela, institucional, interpretação da lei. Nós estamos falando de rompimento de direitos humanos básicos. Nós estamos falando que o Tribunal Judicial, o Tribunal Supremo deste país, age de maneira, portanto, imoral, porque ele não respeita valores morais que são universais, ou seja, todo mundo tem esse entendimento, independente da cultura, independente do país, independente do saldo bancário, independente do sexo, independente da cor da pele. São ideias morais universais, ou seja, é um consenso entre todos os seres humanos e é por isso que é um direito humano. Então, não adianta ele querer vir com esse discurso de tentar empurrar aí que essas ações, de tentar justificar essas ações, porque quem está acordado, quem está vendo a realidade brasileira, sabe muito bem da imoralidade dos membros que ocupam o STF no Brasil. Sabe o legal que está na notícia. Se a notícia está dizendo assim, durante sessão no STF sobre pedidos de recuperação judicial por cooperativas médicas, o que o Barroso fala? Ele diz assim, veja, eu não estou preocupado com o que está escrito nas placas. A minha preocupação é em que lugar eu estou entre as placas. Ele praticamente está dizendo agora, o que eles vão concluir aqui. Agora, espera aí. Pera aí. Foi a interpretação maravilhosa. Lembra o que aconteceu semana passada? Lembram o que aconteceu semana passada? Naquele converscote organizado, com o lobista... sim. Das empresas de plano de saúde. É verdade! Lembra? Corp.
até mim. Menina, que Qualicorp que já coincidência! esteve na Lava Jato, vale lembrar. Que coincidência! Ele disse Lava que Jato que tem ele tá ações dizendo, o tempo na todo placa nulas, dessas né? empresas de saúde, onde é que eu estou posicionado? Praticamente ele disse isso. Que coincidência, Arthur! Pavinato, para esclarecer e dar o benefício aqui ao professor Sônia, é o 100º programa. Nós começamos... Que memória boa, cara. Que honra, eu estou aqui no 70º programa. O Fred falou que é o 103º. Por que você fala isso? Puta, ele falou assim, Tem 103 programas no playlist. Porque no playlist tem 3 teasers. Vamos Exato. considerar que é o 100º. Não, presta atenção, presta atenção. então é o A explicação, nós começamos dia 10 de junho, uma isso segunda-feira. aí. Foi o primeiro. Cada semana tem 5 programas. Essa é a 20ª semana, 20 vezes 5, 100. é isso aí. Como não houve nenhum feriado, não pulamos nenhum programa, é o 100º programa. Pronto, cadê o O bolo? Fred tá querendo jogar no show Fred, aqui, tô, porque ele mudou de time. Agora ele tá do teu time. Ah, é? Tá do meu lado. Agora ele virou São Paulino, não é mais palmeirense. É isso. Que coisa, hein? E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.